Gente, Deus é bom, amém? Deus é lindão, sempre bom, lindo, maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o nome da série que nós estamos estudando aqui? Aos sábados? Quem lembra? Quem lembra? Comunhão. Comunhão não é aquela coisinha cor-de-rosa de ficar assim, com o dedinho, andando no bosque, no parque. Comunhão é estar junto, é compartilhar, é dividir, é conhecer, é saber, é estar próximo. Nós começamos falando semana passada sobre íntimos de Deus, comunhão, íntimos de Deus. Porque nós entendemos que para você estar perto das pessoas, primeiro você tem que ter um relacionamento forte com Deus, ser íntimo de Deus. Nós falamos sobre o conselho do lindo Billy Graham, falando sobre oração. Ele falou assim, o quê? Dobre os seus joelhos e ore, até você e Deus serem amigos íntimos. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, fala conosco essa noite. Tu és a razão de estarmos aqui. Ministra o nosso coração. Fala conosco, de forma poderosa, de forma pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Todo mundo lembra da história de quando Pedro negou a Jesus? Mas você lembra o fato que se deu antes da negação? Pedro tentou ocultar que tinha amizade com Cristo. E uma mulher disse que reconheceu ele. E nos evangelhos nós conseguimos um compilado de informação que na verdade Pedro, a forma dele ser, a forma dele falar, denunciava que ele tinha estado com Jesus. As marcas que Jesus deixou na vida de Pedro foram tão profundas que mesmo ele negando, mesmo ele tentando fugir porque ele estava com medo, porque ele estava inseguro, as marcas que Jesus deixou na vida dele eram marcas reais, eram marcas que o identificavam. Sabe quando eu e você tentamos fugir, dizer com as nossas atitudes, não, talvez eu não seja tão cristão assim, mas a nossa forma de ser nos denuncia. E isso acontece também em Atos. Várias vezes eles são pegos, eles são presos porque estavam pregando a palavra de Deus, e as autoridades diziam, vocês não podem pregar e vocês não podem falar no nome de Jesus. E eles falavam com cada vez mais autoridade, com mais ousadia e com mais intrepidez. E a conclusão daqueles homens era uma só, porque muitas daquelas autoridades não conheciam Jesus, nunca tinham visto Jesus. E ele já tinha sido morto, crucificado, ressurreto, enfim. Mas eles chegaram a uma conclusão. Todas as vezes que eles prendiam os apóstolos, eles falavam assim, verdadeiramente eles estiveram com Cristo. Cristo não é uma fábula, Cristo não é um mito. Verdadeiramente eles estiveram com essa pessoa. Porque eles são homens iletrados, eles são homens simples. E eles falam com tamanha clareza, com tamanha perfeição, que não tem como a mente humana deles terem produzido isso. Eles estiveram com Cristo. Cristo é real. Aliás, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Cristo existiu? Cristo é um mito? E quando nós vamos analisar a construção da personalidade de Jesus, nós percebemos que não se trata de um mito, porque a quantidade de evidências da realidade dele, da existência histórica dele, são inegáveis. Aqueles homens tiveram comunhão com o Verbo encarnado, com aquele que era intocável e se tornou tocável. Lembra que nós falamos semana passada? O apóstolo João falava assim, eu estou testemunhando do verbo, o qual nós apalpamos, o qual nós tocamos, o qual nós vimos, ele é real. Jesus, ele quis se tornar palpável. Eu não sei se você já foi naquelas casas de show muito chique, ou das aqui que tem aqui em Bitinga mesmo. Tem o camarote VIP, não é assim? O camarote VIP, que é caro. Ninguém sobe lá. É um lugar inacessível. É como se Jesus estivesse num camarote VIP, não de uma casa de show, mas nos céus. E ele desceu, e ele veio para a pista, para todo mundo encostar nele. Com qual propósito? Com qual propósito? É para que as pessoas pudessem ter comunhão com ele, porque ninguém dá aquilo que não tem.
Jesus ele veio transbordar na nossa vida para que a gente pudesse transbordar na vida de outros. Às vezes nós cobramos uma comunhão aqui na igreja, ou na convivência dos irmãos, mas não tem como, porque muitas vezes nós não recebemos primeiro essa comunhão de Deus, primeiro. Segundo, muitas vezes nós não temos essa cultura de comunhão e de entrelaçamento dentro da nossa própria família. E muitas vezes o que nós vivemos aqui é um coleguismo, nem existe essa palavra, eu acho. É a gente sair junto para dar um rolê, para comer alguma coisa, para falar, para sentar junto, para marcar alguém num post e só. Quando Jesus nos marca, essas marcas têm que ser reais, amém? Elas têm que ser práticas. Elas têm que ir para o nosso dia a dia. Eu vi um pastor falando uma vez, e eu achei aquilo tremendo. Ele falou assim: sermão abençoado não é aquele que as pessoas se emocionam no domingo à noite, é aquele que elas praticam na segunda-feira pela manhã. A palavra que é abençoada é aquela que você vai levar para a segunda-feira, é aquela que você vai levar para a sua casa, é aquela que altera o seu comportamento no dia a dia. Quem está entendendo comigo diz glória a Deus. Tá bom. Abra sua Bíblia comigo, 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Quem achou diz glória. Aê, lindos! Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplica, em orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Tema da mensagem dessa noite: comunhão, especialmente com os da própria casa. Muitas vezes nós somos muito legais com as pessoas de fora, mas nós não tratamos com a mesma alegria, com a mesma honra, com o mesmo pudor as pessoas de dentro. Às vezes você vai com um amigo seu que você convive há muito tempo, você nunca foi na casa dele. O dia que você chega na casa dele, você vê ele gritando com a mãe, esbravejando, sendo grosseiro. E isso não pode. Isso não pode. Diz a lenda que um menininho ele disse assim: mamãe, eu quero levar o colchão lá para a igreja. Por que, meu filho? Você quer levar o colchão para a igreja? Porque o papai, que é o pastor, ele é tão bonzinho lá na igreja. A nossa bondade não pode ser só aqui dentro, ou pelo menos uma aparência de bondade. Nós vamos ler esse texto de novo e nós vamos pontuando ponto a ponto, amém? Vamos ler de novo rapidinho. Lá no 3, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. O que significa isso, pastor? As viúvas, para o apóstolo Paulo e para os demais apóstolos, não eram apenas aquelas mulheres que perderam o marido, não era apenas um estado civil, mas era uma condição social, eram aquelas mulheres que não tinham nenhum tipo de amparo, não tinham filhos, não tinham netos, não tinham ninguém, e nem receberam herança. Essas mulheres em específicas tinham que ser cuidadas pela igreja, porque as primeiras viúvas que a igreja começou a cuidar lá em Atos, não tinha critério. Se você continuar lendo o texto, você vai vendo que tem critério até de idade.
Não tinha critério. Qualquer viúva a igreja cuidava. Mas por quê? Porque as famílias estavam usando a igreja como depósito de viúva. Qualquer pessoa que era viúva, às vezes nem era da igreja, nem dava bom testemunho, nem tinha bom relacionamento, às vezes era uma viúva que não era uma verdadeira viúva. O que significa? Tinha posse, tinha bens, tinha filhos, ou era uma pessoa que perdeu um marido muito jovem, tipo 19, 20 anos, o marido numa guerra, numa tragédia, e tinha toda uma vida pela frente, tinha pai, tinha mãe, tinha tudo. Então eles usavam a igreja, já que a igreja tem como princípio cuidar das viúvas, então jogava. Então o apóstolo Paulo ele fala, não é essa a verdadeira viuvez. A verdadeira viuvez é aquela que a mulher não tem quem ter por ela. É essa que nós vamos cuidar. Então olha o que ele está chamando a atenção aqui. O 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com os da própria casa. Olha só, sabe o que ele está dizendo? Tem pessoas que são da igreja, que tem uma pessoa na família que tem uma necessidade e eles não cuidam. Se você vem aqui para a igreja e você dá glória a Deus, se você ora, se você fala charamacanta em língua, mas se você quebra o pau lá na sua casa e você não lava uma louça, você tem algum problema. A sua fé não está alinhada com aquilo que Cristo está deixando. As marcas de Cristo são profundas. Elas têm que ir para o seu dia a dia. Eu lembro uma menina aqui da igreja, presta atenção, uma menina aqui da igreja, ela chegou para mim, eu discipulava o irmão dela, isso há uns 10 anos atrás. Ela falou, Éden, eu achei que o seu trabalho com adolescentes não ia virar, eu não dava nada, mas um dia, eu cheguei em casa e o quarto do meu irmão estava arrumado, e eu perguntei por que ele arrumou o quarto, e ele disse, porque o pastor Éden falou que é uma forma de honrar o meu pai e a minha mãe. Então eu tenho que arrumar o meu quarto. Ela falou, Éden, Deus existe e você está fazendo um trabalho. Não foi porque o irmão dela orou e uma pessoa foi curada. Não é porque ela chegou em casa e o irmão dela estava ouvindo um louvor rachando no último, incomodando todos os vizinhos. É porque ela chegou em casa e viu o quarto do irmão arrumado. Um fenômeno, algo que nunca tinha acontecido. Você tem que cuidar bem. Você consegue imaginar isso? Pessoas que se dizem cristãs e não cuidam do seu pai ou da sua mãe, porque é isso que está falando. Se uma viúva tem filho ou tem neto, ora, se ele está dando essa repreensão é porque tinham pessoas. Gente, ninguém me contou, eu vi isso. A nossa igreja tem um trabalho com recuperação de dependentes químicos. Quem está à frente do trabalho não sou eu, é outro pastor. Mas um dia eu estava aqui na secretaria. Chegou uma pessoa, uma família abastada, tem recursos, estacionou uma caminhonete. Não era do ano, devia ser tipo 2, 3 anos a menos do que do ano, isso já tem uns anos. Acho que foi em 2015, então a caminhonete devia ser 2012, 2013. Uma caminhonete, preço de uma casa. Veio aqui pedir ajuda para um irmão, para internação. Um irmão não, uma irmã, uma mulher. Eu falei, olha, nós não trabalhamos com mulheres, só com homens, mas nós temos parcerias com casa X, casa Y, eu vou passar para o pastor responsável. Mas é de graça? Eu falei, olha, provavelmente não vai conseguir pegar, porque tem algumas vagas que são pagas, tem vagas que são 50%, porque tem os parceiros que pagam os outros 50% do tratamento, e a maioria das vagas são pagas, mas é um valor simbólico, é mais para manter, é menos de um salário mínimo. Se você for numa clínica de recuperação com fins lucrativos, é 6, 7 mil por mês, as mais simples. As mais bambanzinho, que vai os artistas, os cantores, é 20 pau por mês, é um spa. A pessoa falou, porque não tem, não sei o que tem, não sei o que tem, fugindo. E a caminhonete estacionada ali na frente. Eu falei, meu Deus. Falei, vende esse trambolho, paga o tratamento do seu irmão. Pensei, não falei, né? Compra uma 2010, que vai ser uma caminhonete boa também. A diferença dá para pagar 1 ano de tratamento. Eu falei, olha, eu não sou responsável, você vem aqui tal dia, fala com o pastor, ele vai encaminhar você. E não mandaram. Vocês têm, noção disso?
Não, eu amo, mas não põe a mão no bolso. Eu amo, mas não tem um comprometimento real. Eu quero chamar a atenção aqui para 3 palavras desse versículo. Olha só. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro. Diga comigo, primeiro. Primeiro lugar, a comunhão tem que começar em casa. A cultura de comunhão começa em casa. Se você tem comunhão apenas aqui, mas você não consegue ter comunhão na sua casa, em primeiro lugar, a sua fé ela deu um salto. Você deu um passo maior que a perna. Essa comunhão sua é deficiente. Quantos jovens que eu já ouvi falar: olha, pastor, esse menino, não sei o que acontece lá na igreja, mas chega aqui em casa, parece que está endemoniado, porque é uma brigação com os irmãos, é uma muvuca. Olha, não vai. Primeira coisa, de casa, aprendam primeiro a exercer a piedade com os da própria casa. Diga comigo, piedade. É interessante porque a palavra piedade no latim significa cuidar dos pais. E é muito próximo da origem do significado também no grego. Olha só, a exercer a piedade para com os da própria casa e recompensar os seus progenitores. Essas 3 palavras aqui eu quero que vou chamar a atenção a vocês: honrar, piedade e recompensar. Honra, piedade e recompensar. Honra é tratar com dignidade, é tributar, é admirar. Piedade, a palavra piedade, ela aparece 17 vezes no Novo Testamento. 17 vezes. 11 vezes estão nas cartas pastorais. Pastor, o que são cartas pastorais? São as cartas que o apóstolo Paulo ensinou 2 pastores como cuidar da igreja. E a todo momento ele está falando: tenha piedade do corpo de Cristo, exerça o amor com piedade, faça isso com piedade, faça aquilo com piedade. Das 17 ocorrências da palavra piedade, 11 estão em 3 cartas pastorais minúsculas: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. O que ele estava querendo dizer com isso para esses jovens pastores? Não tem como vocês cuidar de coisas espirituais sem terem piedade, empatia, amar, se compadecer. Tem gente que não tem dó do pai e da mãe, gente. Do vô, do irmão, não tem dó não. Bota para quebrar. Pode estar chorando sangue a pessoa. É o Senhor pesando a mão. Sangue de Jesus. Olha a continuação. Desculpa, faltou uma palavra. Recompensa. A palavra recompensa significa também aqui, ela traz uma ideia assim de favor, de você retribuir. E talvez aqui a gente chega num ponto difícil, porque a gente fala assim: pastor, mas não tem às vezes como eu ter comunhão com alguém lá da minha casa, com meu pai, com a minha mãe, porque são muito complicados, não sei. Querido, eles cuidaram de você. Acordaram de madrugada, limparam sua bunda, assoaram o seu nariz, compraram remédio, limparam o seu ranho. Você já tentou cortar a unha de uma criança? Gente, uma das atividades mais difíceis do mundo. Você pensa que vai cortar o dedinho dela fora. Você tem os 10 dedos na mão aí? Capricharam. Pastor, mas eu tenho um relacionamento difícil com meu pai, com a minha mãe. Eles falharam muito comigo. A Bíblia diz o quê? Para pagar o mal com o mal? Para pagar o mal com o bem. Então, até se seu pai e a sua mãe falharam com você, erraram com você, eu não estou falando de crime, abuso, estupro, massacre, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessas coisas do cotidiano, ser grosseiro, ser mal educado, não ir, enfim. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Temos que pagar o mal com o bem. Amém? Temos que pagar o mal com o bem. Sempre. Nós precisamos honrar. Eu vou pular aqui e nós vamos para o 7. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Olha só, para que a sua comunhão seja perfeita, para que você seja irrepreensível, é necessário ter comunhão com as pessoas de casa, empatia, servir, estar junto. O 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente.
é pior que o descrente. Há uns anos atrás, viralizou um vídeo de um pastor que bateu muito na esposa. Mas na igreja era só revelação, manto, arábia, e via um monte de coisa. A mulher dele que não via, porque estava com os 2 olhos roxos. Como que pode? Como que a comunhão com Deus vai ser plena? Como que a comunhão aqui com os irmãos da igreja vai ser plena? Gente, para pensar, como que é a sua vida com os seus parentes? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Se tem alguém da sua família que tem alguma dificuldade, você está virando as costas, ou você finge que não vê, gente, está numa situação muito difícil. Muito difícil. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Rapidamente. Romanos capítulo 12, versículo 18. Capítulo 12, versículo 18. Romanos só vai até 16, como que vocês iam abrir no 18, né? Ficaria difícil. Vamos lá. Olha só o que diz. Se possível, quando depender de você, tende paz com todos os homens. Isso está falando no sentido da vida. Se possível, e depende de você, mantenha a paz com todos os homens. Gente, se é possível e depende de você, mantenha comunhão com seus pais, com seus irmãos, com todo mundo da sua casa. Tem uma matéria na internet, irmã matou um irmão a facada por causa de um chocolate. Eu ouvi um pastor pregando e falando, 2 irmãos, um falou assim, pô, posso usar seu tênis? Não. Aí tiveram uma discussão, empresta, não vou emprestar, não emprestou o tênis. O menino saiu de casa, o que queria o tênis emprestado, saiu de casa, morreu atropelado, aí foi sepultado no outro dia, aí o irmão estava sendo velado lá no caixão, o outro foi lá, pegou o tênis e colocou dentro do caixão. O que ele ia fazer com o tênis ali agora? Ia passear no cemitério de noite? Ia ostentar? Depois que morreu, gente, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Eu fui estudar no seminário e a gente morou numa república. E a gente tinha que todo dia estudar de social. E era muito legal porque os 4 meninos que moravam no quarto eram 4 meninos simples. A gente não tinha muita roupa. E a gente dividia tudo. E a gente não era irmão de sangue. Era um baiano, um aqui do Guarujá e um do interior de Minas Gerais. A gente dividia tênis, dividia meia, a gente só não dividia cueca. Que aí já é demais também, né? E nem escova de dente. Eu lembro que eu tinha 2 sapatos sociais e 2 tênis. Era o que mais tinha calçado lá. E tinha um que sempre pediu um tênis para mim. Eu falei, não, pode usar. Sempre emprestava. Um dia eu falei para ele assim, ó, fica com o tênis. Mas você vai ficar com um tênis só. Eu falei, não tem problema, a maior parte do tempo eu estou de sapato, que tem que trabalhar de sapato, eu estudo de sapato, eu estou dormindo de sapato. Aí ele ficou com aquilo no coração, ele sempre me emprestava um paletó. Me deu o paletó. Não, vou te dar um paletó. Me deu o paletó. Esses dias eu vim pregar aqui no culto, eu estava com um agasalho de zíper. Eu tenho até hoje, faz 11 anos, um menino do sul me deu. Divide. Depois que morrer não adianta. Vamos continuar lendo. O 19, lá do versículo 12. Não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, não cometam vingança, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança aqui é o Senhor que vai retribuir, tá? Não é você não. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, ou seja, vai ter recompensa para você. Ora, se é para você tratar assim um inimigo, que dirá o seu pai, a sua mãe, seu irmão, a sua irmã? Se é para tratar assim um inimigo, quanto mais as pessoas da nossa casa. Às vezes a gente é espiritual demais na rua, no trabalho, na empresa, aqui na igreja, mas em casa a gente dá mau testemunho. 21, olha só. Não te deixes vencer
do mal, mas vence o mal com o bem. Eu ouvi um pastor num podcast essa semana, o pastor Luciano Subirá. Ele foi no podcast do Dizascope, do Douglas Gonçalves, do pastor Douglas Gonçalves. E olha que interessante. Deus deu um ministério para o pastor Luciano Subirá de ir nas igrejas pregando e orando por cura e ensino, enfim. Ele conta lá na entrevista e você vai lá ver. E o pai dele queria que ele arrumasse um trabalho ou fizesse o seminário de forma formal. Fizesse o seminário e depois fosse ordenado ao ministério pastoral. E o pastor Luciano Subirá, na época não era pastor, era um jovenzinho, mas pai, eu estou indo pregando e tal, não dá para conciliar. Deus colocou no meu coração, as agendas já estão fechadas, eu não consigo conciliar. Aí o pai dele falou assim, olha, não importa, ou você faz do meu jeito, ou vai embora. Aí ele falou, mas eu vou embora sim, pai, tem certeza? O pai dele tem, o pai dele é crente. Ou você faz do jeito que eu quero, ou você pode ir embora. Aí ele falou, mas a gente vai sair brigado? Ele falou, não é brigado, é que para viver aqui tem que ter essa regra, se você não está, você pode ir, mas você pode voltar aqui normal. Ele, tá bom, então ele saiu. Ele conta na entrevista. E ele ficou 3 meses morando em outro lugar, mas ia lá. Comia, falava com o pai, falava com a mãe, comia, estava tudo bem. Vou encurtar a história, você vai lá na internet, procura e assiste. Um dia, o pai dele, ele e o pai dele resolveram dele voltar para casa, e depois ele ia fazer um outro projeto, enfim. Mas ele acabou se consertando com o pai dele, algo que não era tão assim de o fim do mundo. Mas sabe o que ele fala? Ele fala assim que o nível de sobrenatural, o nível do mover de Deus, as coisas que passou a acontecer no ministério dele, depois que ele tirou aquilo lá, foi diferente. Foi totalmente diferente. Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos amar, nós precisamos estar juntos, saber o que está acontecendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não abandona, não abandona. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 133, o 1, 2 e o 3 eu vou ler. Salmo 133. Quem achou diz amém aí? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Aí, Salmo 133. Vou ler ele todo, ele é curtinho. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Olha aqui para mim. Pastor, o que está acontecendo aqui? Quando fala assim, ó como é precioso o óleo na cabeça, que desce para a barba de Arão, não está falando de qualquer pessoa, está falando de quem? Arão. Quem que é Arão? Ele é o primeiro na linhagem sacerdotal, ele é o primeiro sacerdote. A partir de Arão é instituído todos os sacerdotes. Então ele está falando assim, ó, como bom e suave é que os irmãos vivam em união. Arão e toda a sua descendência foram separados para cuidar e ministrar das coisas do Senhor. E está falando o quê? É colocado sobre a cabeça, é símbolo de Arão, o primeiro, vai descendo para a barba, que é símbolo de quem? Da sua descendência. E desce para a gola, o que é isso? Todo o corpo, toda uma linhagem. Toda uma família empenhada no mesmo propósito, servir ao Senhor. E olha como que ele compara. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Que vestes eram essas? As vestes sacerdotais. As roupas que implicavam e diziam santidade ao Senhor, estava escrito na placa no peito e na placa na testa, da indumentária deles. 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós vamos ver o primeiro mandamento com promessa, como que é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva bastante? É só isso? Não.
para que você tenha muitos dias de vida e tudo que você faça te vá bem. Porque na cabeça do judeu não era importante apenas o viver bastante, porque isso não é viver, isso é sobreviver, era viver com qualidade de vida. É a bênção de Deus, sabe? Nós precisamos realmente estarmos aliançados com as pessoas da nossa casa. As pessoas da nossa casa precisam ver as marcas de Jesus em nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não levanta a mão. Quem já veio para o culto brigado com pai, mãe, irmão, cônjuge? Quando eu tenho treta com a minha esposa, eu já conserto antes de vir. Ela vai falando, não é porque a gente vai para a igreja? Eu falo, não, porque tem que consertar. Se não tivesse, conserte na segunda, na terça. Às vezes pode esperar até amanhã. Tem dia que tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Porque a Bíblia fala o quê? Não pose o sol sobre a vossa ira. Vamos consertar. A maioria aqui não tem filho. Você vai ver o dia que você tiver filho. Meu filho me dá mini infartos todo dia. Dá vontade de... Obedece, abençoado. A Cíntia, respira, Éden, fica calmo. Agora eu tenho que comprar uma bombinha. Eu fico citando a Bíblia, irai-vos e não pequei-vos, irai-vos e não pequei-vos. Sejam tardios para irar. Mas você tem que dar um jeito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vou te contar uma coisa. Acho que eu já contei aqui, mas tem gente que talvez não tenha ouvido. Quando eu tinha 19 anos, eu estava saindo da minha casa para fazer o seminário. E as malas estavam todas prontas e eu ia embarcar na rodoviária aqui no outro dia de manhã. E eu tive um arranca-rabo com a minha mãe. Minha mãe, sei lá o que falou, e começou a discussão. E eu falei assim para minha mãe, nossa, ainda bem que eu vou embora. Aí eu entrei no meu quarto, fui terminar de fazer as coisas, o Espírito Santo me pegou lá dentro. Falou assim, eu tenho um propósito na sua vida. E eu estou te levando para lá porque eu tenho um propósito na sua vida. Mas se você sair assim, você não está saindo como uma fuga. Você não está saindo para fugir. Você está saindo para um propósito. Volta e conserta. Eu fui lá e consertei com a minha mãe. Falei, mãe, a senhora me perdoa, estou nervoso, estou de cabeça quente, falei o que não devia. A senhora sabe que faz 2 anos que eu estou tentando ir para lá e agora deu certo. Não é por isso. Resolve. Mas eu vou dar o braço a torcer? Vai. Mas eu vou engolir o sapo? Vai. Você vai. Jesus morreu por você, abençoado. Engolir um sapo é o de menos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tinha vontade de comer, presta atenção. Eu gosto de rabanada, aquele pãozinho frito, né? Pega toda a caloria do universo e condensa numa comida. É um pão frito. Você põe 1 litro de óleo na panela, ele chupa tudo, fica nada de óleo. E ainda depois você joga leite condensado por cima. O que é isso? Não devia chamar rabanada, devia ser X infarto. E eu amo rabanada, presta atenção, eu gosto muito de rabanada. Eu estava pedindo minha mãe fazer rabanada há muito tempo. Aí eu dormi, e eu ia embarcar no outro dia, lembra? Aí eu dormi, e eu acordei bem cedinho. Quando eu acordei bem cedinho, minha mãe foi lá e me deu umas rabanadas. Ninguém vai fazer rabanada para você, entendeu, sua miserinha? Só quem vai fazer as coisas para você é seu pai e sua mãe. Não, mas eu conheço um menino. Esse menino, se ele não honra o pai dele, se ele não honra a mãe dele, se ele não cuida bem dos da própria casa, não vai cuidar bem de você. Todas as desavenças que ele fez para a mãe, vai fazer para você e pior, para o pai também. Tem que cuidar bem. Pastor, mas minha família é toda meio desfalcada, por isso você está aqui na igreja. Na igreja a gente começa a se conectar, a gente começa a tudo grudar um no outro. Eu só conheço uma avó minha, a gente tem 2 avós, né? 2 avós, 2 vós. Avô e avó paterna, avó e avó materna. Os pais da minha mãe faleceram, eu não conheci. E meu avô, o paterno, ele morreu acho que uns 5, 6 anos atrás, mas ele morava muito distante, ele acabou se desvinculando da minha família por uma longa história, e eu nunca conheci meu avô paterno. Então, eu só conheço minha avó, minha avózinha, vó Mariquinha, olha o apelido da minha avó, vó Mariquinha, só conheço ela.
Então não tem avô. Quando eu comecei a fazer seminário, o pastor Antenor me chamou para pastorear, e ficou dali da gente resolver se eu voltaria, se eu não voltaria. É importante isso, escuta. Nós estávamos alinhando, ver se eu voltaria para Ibitinga ou não. Passados uns meses, ele descobriu que eu estava me engraçando com a neta dele. Com a neta dele, que é hoje a minha esposa. E aí ele começou a perguntar para ela, e o menino lá, ele vai voltar ou não vai? A Cíntia, não sei. Vocês estão namorando? Estamos namorando, mas pergunta para ele, mas ele não fala. Ele está orando. E quando eu voltei, a gente acabou sentando, conversando, e ele começou a me levar para os lugares para pregar aqui na região, tudo. E a gente ia no carro, quando a gente descia, ia pagar loja de material de construção, porque a igreja estava com obra na região toda, ia comprar material, ia falar com o pedreiro, ia fazer visita, e eu ia todo lugar com ele, ia para funeral, ia para todo lugar. Ele chegava lá e ele falava, o quê? Esse aqui é meu neto. Com maior alegria. Coitado. Esse aqui é meu neto. E ele branquinho, eu meio pretinho. E eu não queria desmentir. Aí as pessoas falavam, você é neto? Aí ele ia saindo e falava assim, mais ou menos. Eu sou noivo da neta dele. Ele está me adotando. Então eu meio que fugia. Eu não aceitava ser adotado. E o pastor Marco também. No começo o pastor Marco não gostava. Eu vou contar essa história. O pastor Marco não queria que eu tivesse vindo, mas o pastor Marco as pessoas acham assim, o pastor Marco ama o Éden, de uns anos para cá. No começo ele queria, um beijo pastor Marco, ele queria que eu tivesse ficado em Belo Horizonte, ou o mais longe possível. Um dia ele chamou eu ali na sala dele, e ele falou o seguinte, viu, meu pai trouxe você para cá, ele está querendo trazer você para cá, eu já estava aqui há uns 6 meses já, meu pai está querendo trazer você para cá, para pastorear, mas eu penso que você devia ficar lá para Belo Horizonte, as igrejas chamou você para ficar por lá, por que você não fica por lá? E aí você some, entendeu? Mais ou menos assim. Mas eu fiquei tão pistola, eu levantei da mesa, da sala, não estava sentado em cima da mesa, era ali em cima o escritório, e eu saí pela sala dele e fechei a porta, não falei nada, não respondi nada. Eu fiquei bravo. Aí eu peguei ele aqui dentro da igreja, depois no final do culto, falei, pastor Marco, aquele dia o senhor falou assim, assim, assado, eu fiquei nervoso, eu saí da sala, sem responder nada, porque eu acabei ficando nervoso, de cabeça quente, se eu falasse, eu não ia falar coisa boa, então eu resolvi sair. Ele falou assim, você devia ter falado, sabe por quê? Você fica aí com essa postura assim, de santo, de bonzinho, mas tem que ver realmente o que está dentro do seu coração, você tem que falar. Nossa, eu já fiquei nervoso de novo. Eu respirei fundo. Aí depois de uns tempos, estava eu consagrado, ordenado, no ministério pastoral. Teve uma votação, e antes da votação eu falei, pastor Marcos, eu vou votar contra. Todo mundo eu sei que vai votar a favor, mas eu vou votar contra, porque eu não acho que é bom. Não, Éder, mas a gente precisa de unanimidade. Eu falei, mas eu vou votar contra. Eu já estou falando para o senhor agora, que é para o senhor se preparar. Aí ele me adotou também. Mas Éder, você é meu sobrinho. Eu falei, não sou nada. Isso eu já estava casado com a Cíntia. Sou nada não. Aí depois de uns tempos de novo, ele falou assim, não, mas é o meu sobrinho. Eu falei, então é meu tio. Aí o pastor Antenor falava, é meu neto. Eu falava, é meu neto. Aí as irmãs aqui da igreja, não, é de que nem um filho para mim. Então eu tenho umas 5, 6 mães. Por que eu estou falando isso? Se a sua família tem uma deficiência, você não tem um avô, uma avó, um irmão, uma irmã, um pai que faleceu, ou um pai que aconteceu um problema muito grave, você não convive com ele, tem uma família aqui para te adotar. E vai ser tudo legal? Porque o pastor vai ser cor-de-rosa. Não vai. Ainda mais se o pastor for eu. Não vai. A gente vai ter treta, a gente vai ter arranca-rabo. Mas deixa essa família adotar você. Deixa essa família interagir com você. Você já viu que
Vou falar para o Rafael só, o Rafael é mais velho. Você já viu, Rafael, que todo homem, quando ele tem uma filha menina, a primeira coisa que ele posta no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, uma foto do monte de arma. Ele fala, eu aqui esperando os pretendentes, eu aqui esperando os, como chama? Os genros. Sabe o que é isso? Quando os homens postam, peso na consciência, que ele lembra todo o mal que ele fez para a filha dos outros. Aí ele pensa assim, vão fazer para minha filha também. Por que eu estou falando isso? Tem que ter paciência com sogro, com sogra. Seu sogro e sua sogra cuidaram lá do cônjuge a vida inteira, e vem uma pessoa e vai levar embora. Assim, eles vão ficar preocupados mesmo. Meu sogro e minha sogra, eu acho que tinha muita desconfiança de mim. Deve ter até hoje. Mas seja voluntarioso, esteja próximo. O meu sogro, ele me chama para uns programas muito bons. Ele tem um galinheiro, ele fala, vamos matar galinha? Vamos. Eu não sou muito entendido de matar galinha, mas nós vai lá pegar as galinhas para matar as galinhas, e depena a galinha, e ferventa a galinha, e pena a galinha no fogo. Tem o pessoal que está assustando já. Vai lá ficar perto do sogro. Aí meu sogro uma vez chamou, vamos cortar uns galhos? Vamos, era quase uma árvore. Hoje ele chamou de novo, vamos lá plantar uns galhos no acampamento? Vamos plantar galho no acampamento. Passa tempo com as pessoas, amém? Passa tempo. Eu já contei aqui, eu vou contar essa última história e vou orar e vou encerrar. Já contei as histórias aqui do meu pai, de como ele era bravo, de como ele era contundente. Mas antes dele morrer, eu tive a oportunidade de falar para o meu pai, pai, eu te peço perdão se eu fiz alguma coisa que te magoou, que te chateou. E eu me reconciliei com meu pai. E meu pai, dali a alguns meses, morreu. Então a gente precisa, se você não for curado na sua comunhão familiar, presta atenção, se você não for curado na sua comunhão familiar, vai dar problema. Até no seu casamento. Hoje muitos psicólogos, eles tratam isso. Pessoas que têm problema com a figura materna, ou seja, com a mãe, vai descontar na esposa. Vai descontar na esposa. Tem figura paterna, vai descontar no marido. Vai projetar no marido. Aí vai fazer terapia. Libera perdão, tenha comunhão, esteja junto.